Sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? Eu tenho certeza que vai ajudar a vocês no dia a dia mais um conteúdo sobre o curso, né? Falando sobre a importância de você enquanto cuidador. Na verdade, eu sempre falo com as pessoas que eu tenho duas missões na vida. Uma de qualificar a vida do idoso e outra de mostrar para você, cuidador de idosos, seja você cuidador de idosos, de criança, né? De pessoas que precisam de alguma necessidade especial. Cada um de vocês tem uma função muito especial, que é de cuidar, né? De zelar pelo outro, zelar pela saúde do outro. Então, nesses dias a gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre você se valorizar. Ontem, conversando com uma cuidadora, ela falou comigo assim, Erlaine, eu me encontrava na minha profissão como uma pessoa sem nenhum reconhecimento, literalmente um zero à esquerda. E depois que eu comecei a assistir as suas aulas, eu vi que a minha função tem grande importância, que a minha profissão é relevante. Então ela me falou assim, Erlaine, só para você ter a noção, quando as pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu falava que eu era doméstica e que eu ajudava a cuidar de uma senhora, assim que eu falava. Porque as pessoas, muitas nem sabem, né? Qual é a função do cuidador de idosos, não entendem isso. E eu ia na leva. Hoje não. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou cuidadora de idosos e que eu estou estudando, que eu estou melhorando, que eu estou me profissionalizando. Tenho orgulho de falar que eu trabalho na área da saúde. E é isso. Cada um de vocês aqui que trabalham como cuidadores de idosos, cuidadores de criança, babá, enfim, você é cuidador familiar, vocês trabalham na área da saúde. Por isso que é preciso, sim, você estudar e se especializar. Já foi época que o cuidador é aquele sujeito que, vem aqui cuidar e tá tudo certo. Hoje em dia, não. E por isso que eu estou fazendo a aula de hoje, que vai falar sobre o cuidador de idosos, para você entender a magnitude dessa função, né? Essa é a minha intenção de hoje, para que cada um de vocês vejam realmente em que pé está a sua profissão na economia, né? Em que pé está a sua profissão no mercado de trabalho. No seu cotidiano, quando você começa a colocar nas suas redes sociais o que você faz, quando você começa a propagar, quando você tiver orgulho de falar a sua função, o que você faz? Sou cuidadora de idosos, trabalho com os idosos, estudo, me especializo para ser cada vez melhor naquilo que eu faço. Automaticamente, as pessoas vão valorizar. Quando você fala que você, sou cuidadora de idosos, não posso xingar. É muito chato, não sei o quê. Você mesmo desvaloriza a sua profissão, entende? Hoje a gente vai falar sobre a profissão do cuidador de idosos. Erlaine, mas eu estou cansada de saber sobre a minha profissão. Para que você tem que fazer... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Para que você tem que falar sobre isso da aula? Porque eu quero esclarecer algumas coisas com vocês e abrir os seus olhos para novos horizontes. Por que novos horizontes, Erlaine? Porque você pode trabalhar de várias formas, que às vezes você nunca parou nem para pensar nisso. Então, é hoje o nosso dia. Por que é hoje o nosso dia, Erlaine? Porque se eu fizer essa aula na quinta-feira, na terça-feira, né? Já acabaram as inscrições para o nosso curso. E aí vocês vão perder essa super oportunidade, ok? Então, vem comigo, que a aula é boa, o tema é bom e agrega na vida de cada um de vocês. Tudo bem? E aí você pode falar comigo assim, Erlaine, mas eu sou cuidador familiar, né? Eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eu cuido de um tio, enfim. Só que, gente, você está cuidando hoje de um familiar. Amanhã você pode ter isso como profissão. E outra coisa, não tem nada melhor do que você assistir, cuidar de quem você ama da melhor maneira possível, né? Sem medo, sem a certeza de que está fazendo certo ou não está, né? Foi o que a nossa colega ali falou, às vezes chora porque é pesado, né? São muitas incertezas, inseguranças. Então fica a dica aí para vocês. A profissão de cuidador de idoso, o que ele faz? É aquele que zela pelo bem-estar do outro, que cuida, dá carinho, promove saúde e qualidade de vida. Isso é o que vocês, como cuidadores, fazem. E aí, segundo
estudos realizados pelo IBGE, a população idosa no Brasil vai triplicar. Vou repetir, triplicar 3 vezes mais até 2050. Isso significa que o cuidador de idosos responsável por auxiliar na saúde, na segurança e no bem-estar das pessoas idosas vai se tornar um profissional ainda mais necessário em um futuro próximo. Ou seja, quem estiver habilitado e capacitado vai ter a vez. Então, ó, guardem isso. A cada ano que se passar, terá mais oportunidades de emprego. Entre aquele ano de 2017, ó, fugiu aqui, ó. Era 2003, 2017. O número de profissionais saltou de 5.263 cuidadores para 34.051 cuidadores, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, CAGED, do Ministério do Trabalho. Então, olha só, entre 2003, que aqui ficou fora o ano, tá? Entre 2003 e 2017, 2003 tinha 5 mil cuidadores, 2017 passou para 34 mil. E hoje ainda tem mais, né? Já estamos em 2020. Ou seja, por que aumentou alguma coisa? Porque a procura daquilo estava maior e ainda tende a aumentar, porque o que a gente viu? Que até 2050 vai triplicar esse número. Vocês conseguem enxergar o que significa isso? Que a sua profissão, a cada dia que passa, vai estar mais valorizada, mais pessoas vão estar procurando pelo seu serviço. Esse é um jornal importante, né? O Valor Investe. E ele soltou uma reportagem falando que, com a alta de 547%, o cuidador de idosos é a profissão que mais cresce no país. Ou seja, um jornal reconhecido dizendo que a sua profissão cresceu 547%. Ou seja, a demanda, o número de pessoas que desejam pelo seu serviço aumentou absurdamente. Essa realidade se fortalece ainda mais pelo fato de muitos familiares não terem a disponibilidade de tempo, né? E também o preparo necessário para cuidar dos seus idosos da maneira que eles merecem. E aí, ó, grifei, preparo. Guarda essa palavra, ok? Não sabia, todo mundo não sabia, ó. Isso é bom para vocês terem noção de como que está a profissão de vocês no mercado. Por isso que eu quis fazer essa aula, para vocês terem a noção do tão importante a sua função e do tanto que vocês podem crescer profissionalmente. E, gente, não tem jeito. Quem sair na frente vai alavancar. Quem ficar para trás pensando, vai ficar para trás mesmo, não tem jeito. E para você ser um bom cuidador de idosos, o que você precisa? Empatia, paciência, atenção, conhecimento específico e técnico, gostar de cuidar das pessoas, ter responsabilidade, principalmente com horários, ter a sensibilidade de entender o que o outro está sentindo, ter a simpatia, porque ninguém merece ficar o dia inteiro com uma pessoa mal-humorada, ser organizado, ser dinâmico, ter delicadeza para poder falar com o outro, ter delicadeza ao tocar o outro, ser flexível. Muitas vezes vão acontecer situações que, se você for bravo, duro, carrancudo, o que acontece? Vai influenciar para que a relação de você com o outro não seja bacana. Tem que gostar de estudar, de se especializar. Olha quanta coisa precisa de ter um cuidador. Isso que tem muito mais, né? Isso foi o que eu lembrei quando eu fiz a aula. E o que faz um cuidador de idosos? Muitas pessoas me perguntam, Erlaine, faz isso, faz aquilo. E aí aqui eu coloquei algumas coisas que vocês fazem, acho que as mais importantes, tá? Vocês devem auxiliar o idoso a realizar a sua higiene pessoal. Pode ter a necessidade de trocar fralda, dar banho, escovar dentes. Sempre você vai deixar o idoso fazer. Quando ele não conseguir executar, você vai ajudar.
E se ele não conseguir realizar mesmo, aí você pode fazer por ele, ok?